Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a unidade de conservação. Bem, unidade de conservação ou conservação da biodiversidade. A conservação da biodiversidade é considerada de modo mais eficaz e perpétuo as comunidades biológicas em todo o mundo. Essa biodiversidade ela pode ser conservada por meio do estabelecimento de áreas protegidas, da implementação de medidas de conservação fora das áreas protegidas ou da restauração de comunidade biológica em hábitats degradados. Então, essas unidades de conservação vêm através dessa conservação, principalmente da biodiversidade. Mas o que são essas áreas protegidas? Elas são os espaços que, devido às características especiais que elas apresentam, elas devem ser conservadas. Essas características estão relacionadas à função ambiental a que essa área desempenha. Mas aí, o que é uma unidade de conservação? Bom, a unidade de conservação, ela pode ser um espaço territorial e seus recursos ambientais, que vão incluir águas jurisdicionais, como os rios, áreas costeiras, com características que sejam naturais e relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam a garantia adequada de proteção. Bem, as primeiras unidades de conservação, elas surgiram a partir da conservação dos tempos modernos, aonde foi o Parque Nacional de Yellowstone, ou Yellowstone National Park, que nos Estados Unidos da América, em 1872. Foi a primeira unidade de conservação criada no mundo. E essas áreas se multiplicaram pelo continente, que constituiu uma rede mundial de conservação. Já no Brasil, um dos pioneiros da América Latina foi a demarcar áreas com ferramenta para conservação com a criação do Parque Nacional do Itatiaia em 1937. Então, o Brasil, na América Latina, foi o pioneiro na criação das primeiras unidades de conservação no nosso país, através do Parque Nacional de Itatiaia. E como essas unidades de conservação acabaram se desenvolvendo? Segundo dados do World de base, segundo o database de protetores de áreas do mundo, que mostra o número de áreas protegidas no mundo, passou um pouco mais de uma centena desde o início do século XX para cerca de 160 mil. Isso são dados de 2011. Só que esses dados atualmente já se variaram. Não foi muito não, foi muito pouco, mas houve pouca variação. O espaço total evoluiu de 13 mil quilômetros quadrados para mais de 24 milhões de quilômetros quadrados. Esse movimento ocorreu no contexto da preocupação crescente com os aspectos da sustentabilidade no uso de recursos naturais e na preservação desses ecossistemas. Essa evolução no aumento dessas áreas de conservação veio principalmente na questão nas questões envolvendo as questões climáticas, aumento da temperatura, os desmatamento descontrolado, as perdas de áreas naturais. Então essas áreas, esse aumento no número de áreas de unidade de conservação, ele teve esse pequeno aumento a partir de então, devido a essa questão da sustentabilidade. Aqui é um dado do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de
de Biologia, aonde, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, aonde ele mostra o mapa, né, das unidades de conservação no nosso país, de acordo com os biomas. A maior parte dessas unidades de conservação está no bioma amazônico, onde ocorre as unidades de conservação com plano de manejo. Depois do bioma amazônico vem o bioma do Cerrado, que também tem unidade de conservação com plano de manejo. Em seguida, depois do bioma do Cerrado, tem o bioma da Mata Atlântica com 60%, e a Caatinga com o bioma com o Pantanal com 50% do seu bioma com unidade de conservação, e os Pampas também com 50% de unidade de conservação com plano de manejo. Depois vem a Caatinga com 42% e o bioma marinho costeiro com 41%. Então, dessas unidades de conservação, 320 dessas unidades recorrentes em todo o Brasil está sobre a administração do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. 162 delas estão com plano de manejo e 80 delas estão com a elaboração desse plano de manejo para ser executado. O marco legal dessa unidade de conservação foi a criação do SINUC, que vai ser o Sistema de Unidade de Conservação, criado pela Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, que vai estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão dessas unidades de conservação. Os objetivos dessas unidades de conservação vai ser a conservação de ecossistema, das paisagens, dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade de recursos genéticos, promoção da pesquisa científica, a promoção também da educação ambiental, do ecoturismo, da recreação em contato com a natureza, o planejamento territorial e ordenamento do processo de ocupação do solo. A característica dessas unidades de conservação: elas vão apresentar aspectos ecológicos, paisagísticos ou culturais especialmente importantes, porque não é só a questão da biodiversidade, mas também a questão cultural está envolvida na criação dessas unidades de conservação. A elevada biodiversidade, as espécies que são raras e também ameaçadas de extinção, e amostras representativas de ecossistemas, porque nós sabemos que com a questão do desequilíbrio que está ocorrendo no meio ambiente, muitos desses ecossistemas estão sendo perdidos. Então, através dessas unidades de conservação, estão tentando recuperar ou até restaurar alguns desses ecossistemas que estão sendo degradados. O sistema de unidade de conservação, que é o SINUC, ele vai reunir as categorias de manejo em dois grandes grupos, que vai ser a proteção integrada e o uso sustentável. Então, cada uma dessas categorias ela vai possuir diferentes objetivos de manejo, que vai ser buscar garantir a proteção, conservação e o uso sustentável de recursos naturais. Dentro dessas unidades de conservação, podem ser criadas pelo poder público federal, estadual ou municipal, devendo ser procedida de estudos técnicos, consultas públicas. Nos casos das unidades de conservação federal, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é responsável por propor a criação. No caso das unidades estaduais e municipais, vai caber geralmente às secretarias de meio ambiente.
Ainda que o Poder Legislativo também possa ter capacidade legal para criar também uma unidade de conservação. As unidades de conservação, nós vamos falar de um dos grupos dessas unidades de conservação. Nós vamos falar da proteção integral. Qual é a categoria para esse SINUC? Sistema, o sistema de conservação, de unidade de conservação. De acordo com a categoria de proteção integral, que vai possuir, de acordo com a lei, o objetivo primário de preservar a natureza, minimizando a interferência humana. Ainda assim, as áreas admitem o uso indireto de recursos naturais, que vão incluir as visitações turísticas e pontos pré-determinados. Essas proteção integral, algumas áreas delas vai ser quase que zero a interferência humana, ou seja, o que vai entrar dentro dessas áreas de proteção integral vai ser ou para uso, ou para ligado na área da pesquisa, na área científica, coleta de dados, mas tem algumas delas que vão admitir esse uso indireto por meio dessas visitações turísticas, que vão ser pré-determinadas por meio das reservas biológicas, as estações ecológicas, o parque, que pode ser nacional, estadual ou municipal, os monumentos naturais e o refúgio de vida silvestre. As unidades de proteção integral de estação ecológica, elas vão ser áreas determinadas de domínio público ou de propriedade particular que estiver incluída no projeto. Só que essa área particular, ela vai ser desapropriada, somente aberta para visitação com objetivo educacional, desde que prevista em seu plano de manejo, e até mesmo para pesquisa científica devem ser autorizadas. Aí nós temos na imagem aí a foto ecológica do SEC, dos Alto Maués. Essa reserva ecológica do Alto Maués, ela foi criada agora recentemente em 2014, lá no Amazonas. Nós vamos ter as reservas biológicas, que possuem a mesma característica da estação ecológica, porém seu uso é restrito. A estação ecológica, ela tem como objetivo preservar a natureza e realizar pesquisa científica. Já a reserva biológica tem o objetivo único de proteger integralmente a biota, fauna, flora e demais ecossistemas sem qualquer interferência humana, a não ser para medida de recuperação, como é o caso do exemplo da reserva biológica marinha de Arvoredo no Espírito Santo, que ela se tornou agora recentemente uma reserva biológica marinha, aonde lá está, bem dizer, restritamente proibido, só que ela está aberta para medida de recuperação. Aí nós vamos falar sobre os parques nacionais, que também é denominado público, que também pode ser estadual ou municipal. Mas ao contrário das unidades de conservações anteriores, que foi a estação ecológica e a reserva biológica, ele pode ser utilizado tanto para recreação, pesquisa científica, turismo ecológico e demais atividades educativas, desde que prevista no seu plano de manejo e pesquisas autorizadas, como por exemplo o Parque Nacional do Iguaçu, muito famoso e conhecido devido às suas cataratas, às suas quedas d'água. O monumento natural, que é uma reserva que pode ser particular, desde que o uso pelos seus proprietários corresponda a um objetivo de uma unidade de conservação, que é preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza científica. E nós vamos ter o refúgio de vida silvestre, que tem como objetivo proteger áreas naturais necessárias para a reprodução e manutenção da espécie. Da mesma forma que o monumento natural, o refúgio de vida silvestre pode ser particular,
desde que respeitados os objetivos de uma unidade de conservação. Caso contrário, essa área pode ser desapropriada. Aí, como monumento natural, que nós vamos ter aí o frade e a freira, né? Que é essa estrutura dessa rocha que tem o formato de um frade. É chamado de freira, mas segundo alguns historiadores, que Dom Pedro, quando ele veio aqui no Brasil conhecer essa área da região do Espírito Santo, ele viu essa montanha aí, né, esse planalto, e aí ele desenhou, fez um esboço desse desenho, só que ele chamou o frade e a indiazinha, porque naquela época não existiam freiras naquela época no Brasil, da época de Dom Pedro, então ele chamou de o frade e a indiazinha, só que no decorrer do tempo, né, o pessoal já fizeram alteração para o nome desse monumento natural lá no Espírito Santo, de o frade e a freira. E como reserva da vida silvestre, nós vamos ter a ilha de Alcatrazes, lá no litoral de São Paulo. E para completar, né, a nossa continuidade da nossa aula de hoje, nós vamos ter um seminário. Esse seminário ele vai estar valendo 4 pontos para o nosso terceiro bimestre. O tema desse nosso seminário vai ser as unidades de uso sustentável. Nós falamos na nossa videoaula sobre as unidades de proteção. Aí nos seminários vão ser abordadas as unidades de uso sustentável. Vai ocorrer a formação dos grupos. Vai ter 5 grupos, onde vai ser dupla, e um grupo de trio. Vão ser 6 grupos ao total, sendo 5 duplas e um trio. O grupo 1 vai falar sobre a proteção ambiental, que é a APA, e a área relevante de interesse ecológico. O grupo 2 vai falar sobre a floresta nacional. O 3 vai falar sobre a reserva extrativista. O grupo 4 vai falar sobre a reserva de fauna. O grupo 5 sobre o desenvolvimento sustentável. Acho que tem alguma coisa errada. Sim. Aí o grupo 5, que eu coloquei errado, que é o grupo 5, vai ser a reserva de desenvolvimento sustentável. E o grupo 6 vai ser a reserva particular de patrimônio nacional. Então vão ser 6 grupos. O último grupo vai falar sobre a reserva particular de patrimônio nacional. Bom, orientações de apoio. Essas orientações de apoio é por onde vocês vão se basear para fazer a montagem da apresentação do seminário de vocês. Nesse seminário, vocês têm que falar sobre o objetivo da unidade do qual o grupo vai estar tratando, a importância dessa unidade, exemplos dessa unidade a nível nacional, estadual e regional, se houver, mas eu creio que tenha pelo menos uma unidade de nível nacional ou estadual. Por que essa unidade ela se tornou uma unidade de uso sustentável? Os desafios enfrentados na gestão desse tipo de unidade. Então, o tempo de duração de apresentação para cada grupo vai ser 15 minutos. Depois da apresentação, nós vamos ter as perguntas surpresas para o grupo responder para a complementação desses 4 pontos. E serão 2 grupos por aula. Cada semana da nossa aula vão ser 2 grupos que vão se apresentar. Nossas apresentações vão ser via Zoom. Os grupos vão organizar sua apresentação por slide, aonde a turma vai assistir a apresentação de cada um dos colegas e havendo a avaliação para a somatória desses 4 pontos.
Então, até a próxima aula, que vai ser o nosso seminário. Após assistir a aula, vai lá nos comentários e deixa o seu nome, certo? E até mais, pessoal.